Curso de xadrez, extraído do livro de Kasparov, Curso de xadrez nível avançado, onde Kasparov fala sobre todas as partes estratégicas e táticas do jogo xadrez. O livro tem em torno de 250 páginas e é um excelente livro. Vamos lá. Esse nível está dirigido àqueles aficionados que já conhecem ou estão familiarizados com os fundamentos do xadrez, assim como aos jogadores de clube que, havendo chegado a um lugar mais longe, desejam repassar ou consolidar seus conhecimentos. O estudo da estratégia e os planos essenciais nas principais aberturas constituem a base do curso, porém também se desenvolve alguns temas táticos de certa complexidade, como os ataques mútuos com roques opostos e a arte de detectar os elementos táticos latentes na posição. Os peões. A alma do xadrez. Os peões são a alma do xadrez. Esta é uma declaração de princípios do grande teórico dos princípios do século XVIII do grande teórico Philidor. Em que está baseada esta declaração? Os peões constituem um fator dinâmico desequilibrante. Não esquecemos que sua promoção pode modificar por completo a relação das forças materiais no jogo. Por outra parte, o avanço de peões é o que permite conquistar terreno, amparando as próprias peças, que podem assim ir tomando posições. Por último, também temos de considerar que são os peões os que, ao criar uma barreira defensiva ao roque, são os principais protetores do rei dos assaltos de peças inimigas. O avanço dos peões. Todo avanço de peões é debilitador. Mas que os peões avancem pode ser, em muitos casos, uma absoluta necessidade. Se queremos ocupar o centro, temos que avançar os peões centrais. Se queremos ganhar espaço, temos que avançar peões. Para destruir a barreira protetora de peões do rei inimigo, é preciso geralmente recorrer a um ataque. Por outra parte, existe o inconveniente de que os peões não podem retroceder, o que faz que cada avanço haja que calculá-lo, ou melhor dito, medi-lo com suma precisão. A questão não é tão paradoxica como parece. Para compreender com mais facilidade, observemos. O avanço deste peão causa duas debilidades, uma aqui e outra aqui, que antes era defendido pelo peão. O avanço deste outro peão também causa duas debilidades, uma aqui e outra aqui. Tipos de peões. Ainda que em posteriores lições estudaremos mais em detalhe as características dos diferentes tipos de peões, ilustrando com exemplos práticos sua influência sobre a partida, vamos nos deter agora nas peculiaridades estratégicas que podem mostrar alguns peões, como os peões isolados, os peões unidos ou ligados, os peões retrasados, os peões dobrados, os peões colgantes e os peões passados. Peões isolados são aqueles que não têm companheiros nas colunas vizinhas e, portanto, há que considerá-los em princípio uma debilidade.
só pode ser protegido por peças. O peão de D4, aqui, e o negro de E6, aqui, são exemplos de peões isolados. Este é um exemplo de peões ligados. E unidos. Peões retrasados. Um peão retrasado é aquele que ficou debilitado pelo avanço de um peão vizinho do mesmo bando, e cuja casa de avanço imediatamente está controlada por um peão ou peões inimigos. Naturalmente, constitui um ponto fraco e de difícil defesa. Em caso de que a coluna em que se encontra situado esteja semi-aberta, sua debilidade é especialmente maior. Nesse diagrama, os peões B3 e D6 são retrasados. A situação deste último é mais grave, posto que as brancas podem atacá-lo pela coluna D. Por uma torre, por exemplo. Peões dobrados. Os peões dobrados são um importante fator estratégico que influi consideravelmente no desenvolvimento da partida. Peões dobrados são aqueles que se encontram em uma mesma coluna e constituem uma séria debilidade, sobretudo no caso do roque. Nesta posição, temos dois pares de peões dobrados e um caso de peões triplicados, o que é, todavia, pior. Os peões não podem defender-se uns aos outros e constituem sérias debilidades. Há casos em que os peões dobrados podem oferecer forte resistência, convertendo-se em um conjunto dinâmico com recursos, como acontece quando há um complexo de 3 ou mais peões unidos, ao que estão incluídos os dobrados, como no diagrama. Nesse diagrama, podemos ver os dois conjuntos de peões mais resistentes, apesar de incluir peões dobrados. As brancas têm peões dobrados em C2 e C3, C2 e C3, como consequência da troca de um cavalo em C3, por exemplo, na defesa alequine. E4, cavalo F6, E5, cavalo D5, cavalo C3, cavalo toma C3, D toma C3. No mesmo diagrama anterior, as negras têm peão dobrado em F6 e F7, porém ambos estão unidos ao peão de E7, o que os faz mais resistentes. Essa estrutura se produz na variante Larsen-Bronstein, na defesa Caro-Kann. E4, C6, D4, T5, cavalo C3, D toma E4, cavalo toma E4, cavalo F6, cavalo toma F6 e G toma F6. O curioso aqui é que as negras permitiram voluntariamente a dobragem de peões,
cederia que a troco de nada. E o que é pior, como consequência da troca, também ficou isolado o peão de H7. Mas este é um sistema que tem uma justificação estratégica, predileto de alguns jogadores agressivos. As negras conseguiram a troca da coluna semi-aberta G, essa coluna aqui, que poderia resultar de baixa importância, caso que as brancas, quer dizer, poderia resultar de grande importância, caso as brancas ocassem curto, desse um roque por aqui, as negras teriam um ataque por aqui, com a torre e dama. Peões colgantes. Se denominam peões colgantes a dois peões unidos, situados na mesma fila, e que não têm peões inimigos em suas duas colunas, o que os converte em motivos de ataque e os deixam vulneráveis, posto que podem ser atacados pelas peças maiores do oponente através dessas colunas. Por aqui, e as brancas atacadas por aqui, por essas duas colunas. Peões passados. Uma das grandes vitórias do xadrez é dispor de um peão passado. Assim, pois, em muitos casos, um dos contendentes realiza as manobras mais complexas com o único fim de criar um peão passado, o que lhe considerar grandes possibilidades de inclinar a balança ao seu favor. Um peão passado é aquele que não tem peões inimigos em sua coluna nem em nenhuma das colunas vizinhas. Aqui, ó, eles têm um peão passado, não tem nenhum na frente dele e nenhum na coluna vizinha. Que não é o caso desse aqui. Esse aqui tem, esse aqui que impede. Nesse diagrama, o peão branco de D5 é um peão passado, porém não o de B4, posto que o de A6 pode teoricamente parar o seu avanço. O peão passado também se chama livre, o que permitirá ao leitor assimilar por completo o conceito, porque não tem obstáculo direto no seu caminho. E isto obrigará ao inimigo a tratar de detê-lo com peças. A cadeia de peões. Quando vários peões estão situados em diagonal, apoiando-se uns aos outros, o chamamos de uma cadeia. Nesse diagrama, podemos ver uma posição com cadeia de peões bloqueados, ou seja, que os peões de um bando imobilizam o do outro bando e vice-versa. Os pontos fracos de uma cadeia estão em seus peões indefesos. Neste caso, as brancas têm 2, A2 e F3, enquanto que as negras só têm 1, D6. A esses últimos defensores, se lhes chamamos bases da cadeia. Esse aqui é uma base da cadeia, esse aqui é outra base da cadeia, e esse aqui é outra base da cadeia. A estrutura de peões. Ao conjunto de peões de uma posição, o chamamos de estrutura de peões. Em termos estratégicos, se menciona a estrutura de peões brancos ou a estrutura de peões negros. A solidez, flexibilidade e vantagens da estrutura de um bando sobre a do outro condicionam de forma importante a posição.
Se existem muitas ou poucas peças sobre o tabuleiro, é dizer que a estrutura de peões é essencial. Vejamos alguns modelos característicos de estruturas. Sim, e dependendo da estrutura de peões, você terá um plano de jogo e uma avaliação diferente da posição. Nesse diagrama é mostrado uma estrutura típica da defesa Caro-Kann. As brancas têm maior presença no centro, peão D4, porém as negras exercem um bom controle da casa seguinte, D5. E pronto, atacarão D4 com C5. As brancas têm maioria de peões, um tema que estudaremos mais adiante, no franco de dama, que é franco de dama, e aqui é franco de rei. E as negras, maioria de peões no franco de rei. 1, 2, 3, 4. As brancas 1, 2, 3. E aqui as brancas têm maioria no franco de dama. 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3. Ambos bandos têm uma estrutura de peões sólida. Nessa nova posição, pode produzir-se no gâmbito de dama. As brancas têm superioridade no centro. Porém, as negras têm uma maioria muito grande na ala da dama. 3 contra 1. Em um meio jogo avançado, o plano estratégico das brancas seria trocar seu peão de A2 pelo inimigo de B7, com que deslocariam a formação negra do franco de dama, e seu domínio central teria uma influência decisiva na luta. Nessa nova posição, acontece com a variante clássica da defesa ainda do rei. As brancas têm uma poderosa cunha central. Porém, a cadeia negra de peões não oferece debilidades. Na realidade, considerada teoricamente, a estrutura de peões negras é superior. As brancas têm duas bases que são C4 e E4. E caso produzir uma ruptura central, poderia ficar com um peão relativamente fraco em E4. Mas há outros fatores que intervêm na posição, já que nos achamos no início da abertura. É importante dar valor ao espaço favorável às brancas. Peão D5 ataca duas casas da terceira fila. C6 e E6, onde não se pode situar peças, enquanto que as negras, com seu peão de E5, só atacam duas da quarta fila branca, D4 e F4.
E a liberdade de manobrar para as brancas é maior. A força das peças em função da estrutura de peões. A formação ou estrutura de peões confere a determinadas peças uma força especial, enquanto que reduz a força teórica de outras. O bispo, fechado pela sua própria cadeia de peões, por exemplo, vale muito menos que outro que tem suas diagonais livres para atuar de imediato. Um cavalo restringido a seu próprio campo é uma peça claramente limitada de movimentos em relação com outro que pode chegar a ocupar um posto avançado. Tema que estudaremos mais adiante. Nesse diagrama, um bispo branco situado em C1 teria problemas para entrar em jogo ao estar fechada pelos seus próprios peões da cadeia A3, B2, C3, D4, E3 e F4. Por outro lado, as negras han conseguido um importante posto avançado, ou ponto forte, na casa E4, onde podem situar peças sem que possam ser desalojadas por peões inimigos. O ideal seria instalar nela um cavalo, e inclusive reforçar a defesa deste com o segundo cavalo de B6, um cavalo em D6, o outro aqui em E4, ou um cavalo aqui em F6, o outro em E4. Mas a casa E5, essa, não pode considerar-se um ponto forte para as brancas, posto que peão F pode avançar a F6, impedindo que uma peça contrária chegue a E5, ou expulsando-la em um determinado momento. Nesta posição, o leitor deve comparar ambas as estruturas de peões. Qual melhor, a branca ou a negra? Observemos que os dois bandos têm o mesmo número de peões e que as brancas têm um peão dobrado, pelo que, à primeira vista, poderia parecer que a estrutura das negras é vantajosa. Porém, isto é uma impressão errônea. Os peões brancos de C4 e E4 estabelecem um firme controle na casa D5, na que pode situar uma poderosa peça, um cavalo no meio-jogo, ou uma torre no final. Se trata de um cavalo, as negras não poderão trocá-lo, posto que, em tal caso, não só desdobrariam o peão branco, sim que esses converteriam um perigoso peão passado e apoiado. O domínio do ponto forte D5 concede clara superioridade à estrutura branca e revaloriza as peças que eventualmente podem situar-se em tal caso. Nesse diagrama, as brancas com o seu avanço do peão B2 a B4 bloquearam a maioria inimigo do flanco de dama. Porém, ao mesmo tempo, debilitaram de forma permanente a casa C4, que antes haveria podido controlar-se com B3. Peão aqui em B3. Agora, as negras têm um ponto forte em C4 e as brancas outro
em C5. Ideais são ambos para serem ocupados por cavalos. E deverá se dar valor a cada um dos bandos, qual o que poderá explorar melhor o posto avançado. Se o cavalo aqui branco ou se o cavalo aqui negro. Esses cavalos, uma vez mais, serão hiperativos em relação com outras peças do tabuleiro. Não podemos deixar de mencionar a coluna aberta e o peão retrasado. Caráter da posição. Para decidir de que forma deveremos julgar uma posição, é preciso entender e interpretar essa posição. Para interpretá-la de forma acertada, há que dar valor a uma série de fatores que, cuidadosamente pesados, nos permitirão estabelecer um balanço da posição. Os fatores a ter em conta são os seguintes. Preste atenção. Primeiro, a relação de forças materiais. Segundo, a estrutura de peões. Terceiro, a força de jogo do conjunto das peças. Quarto, a posição, segurança dos reis. E quinto, o grau de colaboração das peças entre si e de peças e peões. A avaliação desses diferentes fatores nos permitirá chegar a um diagnóstico adequado da posição. Se cada um de nossos diagnósticos parciais for correto, então conseguiremos chegar a um diagnóstico adequado. Assim, a avaliação global de uma posição será uma tarefa complexa, uma arte que o leitor irá assimilando com a ajuda deste curso e também com sua experiência prática ante o tabuleiro. Para que necessitamos analisar com exatidão uma posição? Para saber o que fazer nela, para eleger uma forma de atuar o plano, que veremos na próxima aula.